Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na aula de biologia de hoje nós vamos trabalhar vitaminas, tá? Um assunto muito importante que é voltado à parte bioquímica, ok? Que é a área da biologia que estuda ali as principais moléculas que formam os seres vivos, tá? E também tem a ver com as reações químicas que vão ocorrer com essas moléculas, com essas principais biomoléculas, ok? Então nós vamos estudar vitaminas, vamos ver sobre as características gerais, o que uma molécula tem como requisito ou aspecto que possa classificar ela como uma vitamina, né? Nós vamos falar sobre um pouco da descoberta das vitaminas, sobre as fontes de vitaminas, onde a gente pode encontrar esses nutrientes, tá? E vamos falar sobre a classificação das principais vitaminas. São várias e a gente vai tentar frisar aqui para vocês aquelas que são mais cobradas em questões de vestibular, ok? Então, as vitaminas são consideradas nutrientes reguladores de funções fisiológicas. Então, nós temos o nosso organismo, ele tem o seu funcionamento e esse funcionamento ele é regulado por substâncias químicas, que no caso a gente pode citar o exemplo das vitaminas, tá? Vitamina é, na realidade, qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie e que são necessárias ao organismo. E nesse caso, pessoal, as vitaminas, elas são necessárias em pequenas quantidades. É um tipo de substância que ele não pode faltar, mas quando ele está presente, basta uma pequena quantidade para que ele possa exercer a sua função no funcionamento do corpo do indivíduo. Então, como eu já falei para vocês, são necessárias em pequeníssimas quantidades para manter o bom funcionamento do organismo. As vitaminas, elas são consideradas cofatores. Então, essa palavra é importante, pessoal, cofatores. Por quê? Nós estudamos em um assunto anterior o assunto de enzimas. As enzimas, elas são tipos de proteínas especiais que têm a função de catalisar reações químicas, como eu já falei para vocês na aula anterior sobre enzimas. E o que seria catalisar reações químicas? É uma função que um catalisador tem, na verdade é de fazer com que uma reação química aconteça numa energia de ativação menor e numa maior velocidade. Então, por exemplo, se uma reação química ela acontecer, para que ela aconteça, ela deveria estar a uma temperatura de 60 graus. Com a presença de um catalisador, essa temperatura ela diminui e a reação química acontece da mesma forma. Então, no caso das vitaminas, elas auxiliam algumas enzimas para que elas possam funcionar, para que elas consigam promover a catalisação de reações químicas, ok? Então elas são consideradas cofatores, cofatores enzimáticos, ok? Então essas vitaminas elas ligam-se às enzimas inativas. Então a parte da enzima que está inativa é chamado de apoenzima. Essa aqui é a parte proteica, tá? Transformando-as em enzimas ativas, que a gente vai chamar isso aqui de holoenzimas. Eu vou explicar melhor isso para vocês. O que é uma holoenzima, né, pessoal? É uma enzima conjugada. Toda enzima ela é formada principalmente por uma parte feita de proteína, certo? Só que existem enzimas que, para que elas funcionem, elas precisam de uma outra parte, que não é proteica. Essa parte que não é proteica é chamada de cofator. Isso funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho aqui, ó, esta molécula representada por esse objeto verde, né? Então, isso aqui seria a parte proteica. É uma proteína, tá? Globular, que ela é, na verdade, uma molécula grande que se enrolou em torno dela mesma e formou esse glóbulo aqui, tá? Isso aqui é a parte feita de proteína, apoenzima. E aqui eu tenho uma parte não proteica, que pode ser, por exemplo, uma vitamina, ok? A gente chama de cofator.
Lembra que quando eu falei para vocês na aula de enzima, a enzima ela atua sobre o substrato, né? Ela se liga no substrato, de forma que a enzima e o substrato se encaixam perfeitamente, como se fosse duas peças de quebra-cabeça, né? Lembra do efeito da chave fechadura? Então, quando a enzima se liga com o substrato, ela vai promover a reação química com o substrato. Nesse caso, para que essa enzima funcione, ela precisa primeiramente se ligar com o cofator. Então, depois que ela se liga com o cofator, ela vai apresentar um encaixe perfeito com o substrato. Então, esta enzima, ela só vai promover reação química com esse substrato se ela tiver ligada com o cofator enzimático. E nesse caso, as vitaminas, elas funcionam dessa maneira, elas funcionam como cofatores enzimáticos. Eu posso até mesmo fazer uma comparação aqui com vocês, que imagine que a enzima, a apoenzima, seria um carro. Para que esse carro funcione, eu preciso do quê? Da chave. Então, o carro só funciona com a chave. Da mesma maneira, uma apoenzima só vai funcionar com o cofator, para que ela possa promover uma reação química de catalisação, ok? Então, muitas, na verdade, todas as vitaminas, elas são necessárias em pequenas quantidades. Aqui eu apresento um gráfico para vocês, um quadro, onde nós podemos perceber que para cada vitamina eu tenho uma necessidade diária medida em miligramas, ok? Por exemplo, vitamina A eu só preciso de 0,8 miligramas por dia, tá? Vitamina B1, 1,4, B2, 1,6 e assim sucessivamente. Então, se eu consumir uma maior quantidade do que essa que já está aqui, o meu corpo ele não vai aproveitar muito, porque ele só precisa de uma pequena quantidade, ok? Agora, como foi que essas vitaminas foram descobertas, né, pessoal? Na verdade, foi descoberta a necessidade desses nutrientes nas grandes navegações. Existia uma doença que acontecia bastante nos marinheiros, né, chamada de beriberi, tá? É uma doença comum em navios chineses e japoneses. Então, essa palavra beriberi vem da língua deles lá, né, do chinês, né, quem fala chinês. Eu não sei nem como é que é a língua que eles pronunciam, mas significa não posso, não posso. Ou seja, devido à fraqueza que essas pessoas tinham, né, elas falavam que não posso, não posso, estou fraco, eu não estou podendo trabalhar. Então, beriberi. Então, essa fraqueza era uma fraqueza que acontecia para se levantar do leito, a pessoa não conseguia se levantar, tá? Tinha um enfraquecimento da musculatura, que pode levar a total paralisia também, ok? E a prevenção acontecia pela simples ingestão de vegetais, carnes, leite e arroz integral. Alimentos que contêm vitamina B1, que também é conhecido como tiamina. Então, aqui nós podemos perceber que existe um nutriente que, na falta dele, o indivíduo ele vai apresentar algumas alterações fisiológicas que pode levar a uma doença, ok? Que a gente chama de avitaminose. Então, poucos dias depois que esses marinheiros ingeriam esses alimentos com vitamina, no caso, a vitamina, como eu mostrei para vocês, a vitamina B1, poucos dias depois da ingestão desses alimentos, eles voltavam a ficar normais, né, com uma boa saúde, graças à ingestão de frutas e verduras frescas, que são fontes da vitamina B1, ok? Como a vitamina B1 é uma substância do grupo das aminas, tá? O que são as aminas? São esses agrupamentos aqui, ó, NH2, tá? E evitava a beriberi, ela era chamada de amina vital. Por isso que vem a palavra vitamina. Então, é uma amina vital, uma molécula muito importante para a vida, ok? Mais tarde foram descobertas outras substâncias nutricionais, orgânicas, que em pequenas quantidades eram necessárias ao organismo, mas que não eram aminas. Então, mas como as pessoas já
já tinham utilizado bastante esse termo de amina, ficou consagrado a palavra vitamina para toda e qualquer substância que deve ser ingerida em pequenas quantidades. Então, o termo vitamina já estava consagrado e o seu uso foi mantido para todas essas substâncias, ok? Então, pessoal, onde é que nós podemos obter essas vitaminas, né? As fontes naturais desses nutrientes são os alimentos, né, pessoal? Então, as fontes naturais são os alimentos e podem também ser utilizadas na forma de medicamentos prescritos por médicos para eliminar deficiências vitamínicas, geralmente causadas por uma dieta pobre ou desbalanceada. Então imagina que, por exemplo, o indivíduo ele vai fazer o exame de sangue, o médico ele percebe que tem uma quantidade de vitaminas, de uma determinada vitamina em pequena quantidade. Então ele pode prescrever para esse indivíduo um medicamento que contenha essa vitamina para que ele possa repor a falta desse nutriente, tá? Então vitamina se compra na feira e não na farmácia. Então o ideal é que nós venhamos assimilar esses nutrientes nos alimentos, nas frutas, né, nos vegetais. Mas, como eu falei para vocês, existem casos de pessoas que têm deficiência em determinadas vitaminas. Por exemplo, quem, quem, não, quem não toma muito banho de sol, né? O banho de sol, ele faz com que o nosso corpo produza vitamina D. Muito importante para o fortalecimento dos ossos. Então, pessoas que, por exemplo, têm uma vida sedentária, não toma sol, né, com frequência, ela pode ter uma defasagem de vitamina D. Então, o médico ele pode receitar vitamina D para essa pessoa, ok? Para não perder seu valor vitamínico, é preciso ter alguns cuidados. Algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo calor ou pela exposição ao oxigênio. Então, deve-se tomar cuidado com os alimentos que são guardados na geladeira, tá? Porque eles podem sofrer oxidação. Alimentos crus ou levemente cozidos em água ou vapor preservam o conteúdo vitamínico, sendo o seu consumo recomendado, tá? Existe uma coisa que a gente chama de características organolépticas dos alimentos, que seria o sabor, o cheiro, né, desses alimentos. Então, a gente precisa tomar cuidado para não perder essas características, tá? Frutas, verduras e vegetais para a salada só devem ser cortados no momento de serem servidos, para evitar o quê? A oxidação das suas vitaminas pelo ar. Ok, pessoal? Agora, como a gente pode classificar as vitaminas? Elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Ou seja, existem vitaminas que têm solubilidade à água. Essas vitaminas que têm solubilidade à água são chamadas de hidrossolúveis. Aquelas que têm solubilidade a lipídios, elas são chamadas de lipossolúveis. Agora, quem são as vitaminas? Quais são, né? Aquelas que são consideradas hidrossolúveis. Então, eu posso citar como hidrossolúveis a vitamina C e todas as vitaminas do complexo B, ok? Então, essas vitaminas hidrossolúveis normalmente são de origem vegetal. É o exemplo com exceção, na verdade, da vitamina B12, ok? A vitamina B12, ela é proveniente de alimentos de origem animal, tá certo? Todas as vitaminas hidrossolúveis dissolvem-se na água, como eu já falei para vocês. São pouco armazenadas no organismo e o seu excesso vai ser eliminado na urina. Então, todo dia, isso significa que todo dia a gente precisa consumir essas vitaminas. A gente precisa de uma ingestão diária que é necessária para a manutenção do nosso organismo, ok? E as vitaminas lipossolúveis, como eu já falei para vocês, são aquelas que dissolvem-se nos lipídios. Normalmente são de origem animal, tá? O seu excesso é armazenado no tecido adiposo, que é o tecido que armazena gordura, lipídio, tá, pessoal? E também pode ser armazenado no fígado. Pode provocar problemas se estiver em excesso. E aí a gente tem o exemplo das hipervitaminose. O que é isso?
Hiper quer dizer acima, vitamina acima do normal. Eu posso ter uma falta de vitamina no organismo, que é a avitaminose, e eu posso ter a hipervitaminose, que é o excesso, tá? Então não pode ter nem a mais e nem a menos. São necessárias também quantidades diárias para serem acumuladas. Quem são as vitaminas consideradas como lipossolúveis? Vitamina D, E, K e A. Então a gente usa um acrônimo para a gente lembrar quais são as vitaminas consideradas lipossolúveis. Basta você mencionar a palavra DECA, né, para você lembrar que as vitaminas D, E, K e A são consideradas vitaminas lipossolúveis, aquelas que se dissolvem em lipídios, ok? Vou dar alguns exemplos de vitaminas para vocês. O primeiro exemplo que cai bastante nos vestibulares é vitamina A, que é também considerada, ela tem um outro nome, retinol. A vitamina A também pode ser chamada de retinol. Olha, por que retinol? Tem a ver muito com o tipo de órgão onde ela vai atuar na manutenção. Por exemplo, a nossa retina, que é a parte dos nossos olhos onde se projetam, onde vai acontecer a projeção de imagens, né? Que aí você vai conseguir conseguir visualizar. Então ela é considerada uma vitamina lipossolúvel, tá? Mantém saudáveis a pele e as mucosas. Proteção contra infecções, tá? Desenvolvimento da retina, como eu já falei para vocês. Bom funcionamento da visão. A avitaminose, ou carência de vitamina A, vai causar a xeroftalmia. Xeroftalmia, tá? Que é justamente a cegueira noturna, tá? A falta pode causar cegueira noturna ou xeroftalmia, que significa olhos secos, tá? Pode levar à cegueira definitiva se você não consumir vitamina A. Onde é que a gente consegue vitamina A? Vegetais amarelos que contêm beta-caroteno. Beta-caroteno é um lipídio que tem a função de pigmentação, que dá cor a alguns vegetais, tá? Que será convertido em vitamina A. Então, beta-caroteno a gente pode obter, por exemplo, da cenoura, né? Aquela corzinha da cenoura é justamente por causa do beta-caroteno, ok? Então, ele vai ser convertido em vitamina A, que consequentemente vai promover a manutenção da retina, ok? Nós também podemos obter fígado, manteiga e gema de ovo, tá? Que pode ser considerado também fontes de vitamina A. Vitamina D. Vitamina D é considerada, ela é chamada de calciferol, ok? Então, grava esse nome, calciferol. Calciferol lembra cálcio, né, pessoal? E cálcio lembra o quê? Ossos fortes. Então, é uma vitamina que tem a ver com a manutenção dos nossos ossos. Então, a vitamina D, ela é produzida, pessoal, principalmente pela exposição aos raios solares. Aqueles raios solares de cedinho, né? A partir das 6 até umas 9, você toma aquele banho solar, o seu organismo vai produzir vitamina D. A falta da vitamina D, ela vai causar um tipo de avitaminose, que é a falta de vitamina, que é chamado de raquitismo. Ok, pessoal? Agora, onde é que a gente pode obter também vitamina D? Tá aqui, ó, principais fontes. Óleo de fígado de bacalhau, tá? Fígado, leite, gema de ovo, cereais, alimentos ricos em gordura. Ok, pessoal? E aí, falando para vocês sobre mais uma vitamina, vitamina K, que é também chamada de filoquinona. É uma vitamina lipossolúvel, tá? E ela tem como principal função a coagulação sanguínea. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a aula de hoje. Coloquei alguns exemplos de vitamina e aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.